Meus caros, hoje tivemos a derrota da Fight Nerds no UFC. Tanto Caio Borralho como o Maurício Rufo, que estavam invictos no UFC, apenas tinham uma derrota na carreira, foram derrotados pela primeira vez no UFC. Assim, eu tinha dito anteriormente, em um post, se você pode ver, que eu falei sobre o melhor momento da Fight Nerds, duas coisas que eu deixei bem pontuadas. Eu estava torcendo para os garotos da Fight Nerds, porque, é, assim, eles são meus amigos, pessoas que eu torço, pessoas que eu tenho um convívio. Então, com certeza, eu estaria torcendo pra eles. Isso aí eu sou totalmente parcial. Mas, da mesma forma que eu era parcial, eu deixava salientado. A luta do Caio com o Imavov era uma luta difícil, encardida. Eu achava que ia para decisão dos juízes, mas estava confiando no Caio. Mesmo ele tendo batido o peso 2 vezes em 21 dias, eu estava confiante no brasileiro. Mesmo sabendo que o Imavov era muito rápido com as mãos e podia cansar, eu era totalmente eu estava totalmente junto com o brasileiro. Porque eu sei o que ele é bom. Eu sei que ele é bom de verdade, eu sei que, assim, ele tem chance de ser campeão mundial. E essa derrota veio e, assim, foi uma luta muito competitiva. Eu sei que o Imavov colocou mais pressão, eu sei que o Caio errou algumas coisas no primeiro momento que eu olhei. Exemplo, cara, se você perceber nas estatísticas, o Caio Borralho e o Nasruddin Imavov aplicaram a mesma quantidade de golpes, cara. Eles não sofreram knockdown, não sofreram queda, não sofreram tentativa de finalização. A luta foi totalmente em pé e ele a luta foi muito competitiva. O Caio pegou uma luta, sendo que ele cortou o peso 2 vezes em 21 dias. Era o risco que ele tomou, mas, assim, ele abraçou esse risco. E tá tudo bem, sabe, porque ele perdeu para o número 2 da categoria, ele perdeu para o cara que estava vindo numa boa sequência de vitória, é um cara muito bom, não dá pra negar que o Imavov é muito bom, e eu sabia que essa luta seria encardida. O que me preocupava de verdade era o Maurício Ruf. Por que me preocupava? Porque eu não confio no Ruf? Muito pelo contrário, eu acredito muito no Ruf. Eu acredito que ele teria chance de vencer o Benoit Denis, eu acredito que ele venceria muita gente na categoria dos pesos leves, que ele tem um talento único. Mas não se esqueça que isso é MMA. Da mesma forma que o Ruff poderia vencer qualquer top 10 ali do peso leve do UFC, qualquer top 10 pode vencer também do Ruff, porque o esporte mais imprevisível do mundo se chama MMA. As coisas acontecem e você às vezes não percebe, mas nem sempre o melhor vence. Não tô dizendo que o Benoit Denis seja pior que o Maurício Ruff. Muito pelo contrário. Que ele é um cara muito duro. Eu falei inúmeras vezes o quão duro ele era, que todas as vezes que ele perdeu, ele chegou invicto no UFC. As 3 derrotas que ele teve, ele não se entregou. Mesmo ele perdendo, ele não se entregou em momento algum. A primeira vez foi quando ele pegou o de última hora contra o Eliseu Capoeira. A segunda derrota dele foi contra o Dustin Poirier. E a terceira derrota dele foi contra o Renato Moicano. Na primeira luta, ele pegou a luta de última hora, na categoria de cima, contra um striker muito bom, e quase foi nocauteado, e não se entregou em momento algum. Quando ele lutou com o Dustin Poirier, ele foi nocauteado, mas ele não se entregou em momento algum. Quando ele foi lutar com o Renato Moicano, ele também não se entregou, ele estava com o olho fechado, e ele não parou de marchar pra frente, queria lutar, e os juízes, o árbitro teve que paralisar a luta, porque ele não queria parar, ele não queria se entregar. E isso vem da carreira militar, isso vem da mentalidade militar. Meu pai é militar, então eu sei muito bem como que esses caras, eles agem. É totalmente diferente de um civil. Então isso me preocupava bastante, porque me perdoe, o santo Jesus Cristo. O Maurício Ruff, embora ele seja muito bom, embora ele tenha golpes muito contundentes, embora ele seja um de um, único. O re o Berazani tem tinha como vencer o Berazani tinha como vencer o Maurício Ruff, e foi o que aconteceu. Na primeira vez que eu vi o Ruff sendo quedado ali pelo Berazani no primeiro minuto de luta, eu falei: "Caramba, aqui azedou". Porque na minha cabeça e do inconsciente coletivo de várias pessoas que acompanham MMA, a Fighting Nerds passou para todos os fãs que o Maurício Ruff era inquedável, que ele não caía, que as pessoas que estavam
quedar ele se machucavam. Então, eu vendo isso e eu vendo o Benoit Dani derrubando ele em menos de 1 minuto de luta, eu falei: "Caramba, que azedou". E o Benoit Dani derrubou ele 3 vezes, embora aqui no chão ele conseguiu, eh, desvencilhar e ir pra cima, conseguir umas posições boas e voltou a ficar em pé, e algumas pessoas estão criticando isso, porque ele voltou a ficar em pé, porque ele não progrediu no chão, porque, cara, em pé ele estava confiante, bem mais confiante do que no chão, então por que que ele ia continuar no chão? Eu entendo o lado dele. Enfim, aconteceu, o Benacer finalizou o Maurício Huff, a primeira vez que ele ia finalizar na carreira, e o Benoit Saint-Denis mantém a sua taxa de letalidade de 100%. Todas as lutas que ele venceu, ou foi por nocaute ou por finalização. E o Maurício Huff, cara, eu vejo o comentário das pessoas e, assim, teve um dos garotos que comenta lá no Call Stars, e aquilo me doeu no fundo, no meu âmago, que foi o seguinte, vou ler, 10 segundos, deixa eu achar. Cara, eu não vou achar agora. Mas, assim, ele falou: "Fraude, fraude, fraude, eu te avisei, blá-blá-blá, blá-blá-blá". Cara, quantas pessoas de verdade que você nem conhece, cara, e estão torcendo para o seu mal, sabe? Torcendo para o seu mal. E às vezes até indiretamente, às vezes até indiretamente. Exemplo, ele falou fraude, 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 não foi simplesmente para o Rufo, mas pra galera da Fight Nerds por ter perdido. E eu acho que essa foi a derrota mais contundente da Fight Nerds, porque foi ali no alto nível, sabe? Ter 2 derrotas tão grandes, em lutas tão importantes, sabe? Uma atrás da outra. Não sei se a derrota do Maurício Ruff pode ter influenciado emocionalmente do Caio Borralho, mas eu vi que ele entra com muita energia, mas eu não sei. Eu não sei se essas 2 derrotas vão influenciar na luta do Jean Silva contra o Diego Lopes. Então, quando eu falo que o MMA é um esporte complexo, é um esporte imprevisível, é disso que eu tô falando. A gente não sabe o que que algo exterior pode influenciar no interior. A gente não sabe se o Maurício Ruff estava lesionado, a gente não sabe dizer se o Caio estava lesionado, a gente não sabe dizer se alguém teve o sono bom ou não, porque é no alto nível. E aí chega alguém que não faz a mínima noção do que é um corte de peso, do que é dar um jab sequer, vai chegar e falar: "Fraude, eu já sabia". Eu acho tão mesquinho, sabe. Tem uma frase do Israel Adesanya que ele fala: Dare to be great", que é "ouse ser grande". Eu adoro essa frase. Ele falou no UFC 259 quando ele foi enfrentar o duplo campeonato contra o Ian Blachowicz. Ele era invicto, ele teve a primeira derrota da carreira. Ele foi derrotado na decisão do juiz pro Ian Blachowicz, o poder polonês, né. E as pessoas e ele falou: "Cara, eu já perdi no amor, eu já perdi no kickboxing, eu já perdi na escola, já perdi em vários âmbitos, já perdi no boxe. Mas assim, essas derrotas que me fazem ser o que eu sou, essas derrotas que me fazem, melhorar, tentar ser melhor todo dia. Então você tem que ousar ser grande, porque as pessoas que são grandes são pessoas que erraram bastante, cara. E no maior palco do mundo, um erro ali é é brutal. Então a derrota que eu mais estava preocupado, e eu até falei no vídeo passado aqui no Substack tem, no YouTube também tem, é eu falando: "Cara, se o Maurício Ruf perder para o Benoit Denis, que não tá na melhor das fases, porque já foi derrotado 2 vezes, o hate vai ser grande". E assim, em menos de 24 horas, assim, as primeiras horas do dia depois da derrota dele, eu tenho certeza, o hate vai ser enorme. E eu quero saber como que ele vai dar a volta por cima disso. Eu acredito que a equipe é uma equipe muito boa, eu acredito que a equipe todo mundo ali é bem bem experiencializado com as artes marciais. O Maurício Ruf eu acho que é o que menos tem experiência com as artes marciais. Porque ele não treinou no amador, ele simplesmente já chegou sendo profissional, sabe. Então, eu tenho que ver como é que vai ser esse baque pra ele, dessa negatividade, espero de verdade que o dogma, né, o dogma cristão que ele segue, seja um bom alicerce pra ele poder
superar essa fase difícil, que vai ser uma fase um pouco difícil, e consiga ter bons resultados daqui pra frente. Ele só tem 29 anos, um cara, assim, que você consegue ver que ele tem algo único, assim como toda a equipe ali da Partners, que tem uma filosofia única, que tem uma mentalidade única, que tem uma forma de abordar o MMA de uma forma única. Eu sei que essa derrota aí do Caio e do Maurício Ruff vão influenciar na decisão da melhor academia do ano de 2025, provavelmente eles não ganhem, mas assim, dare to be great. Tem que ousar ser grande. Espero que Caio, daqui a 2, 3 vitórias, ele possa, entrar nos trilhos e tá próximo ao cinturão novamente, porque ele é o top 6, 7. Então acho que, sei lá, uma vitória sobre o perdedor de Fluffy versus The Rider e mais uma, ele já pode disputar o cinturão. Não sei se o Chimaev vai estar ainda como campeão, porque o Chimaev, pelo jeito, ele vai ser tipo um nômade, né, que vai querer lutar numa categoria, ir pra outra categoria, ir pra outra categoria e aposentar. Mas de verdade, cara, é triste ver como as pessoas saíram do barco rapidamente. E isso acontece muito no MMA, sabe. É um esporte bem ingrato, e tá tudo bem quanto a isso, é um esporte bem ingrato. Exemplo, no futebol as peças mudam, né, exemplo, eu torço para o Vasco, cara, então imagina o quanto eu sofro, já aprendi a sofrer bastante. Eh, Próximo ano pode ser que o time do Vasco esteja totalmente diferente, sabe. Pode ser que no próximo ano a gente contrate pessoas melhores e o Vasco consiga criar novos resultados, mas não, quando você torce ali pra um um lutador, não tem como ele no próximo ano mudar da água para o vinho, sabe. São degraus e degraus que são todo dia melhorando, todo dia melhorando. Enfim, eu de verdade espero que a Fight Nerds melhore, quer dizer, passe bem dessa fase, eu acredito que eles são muito bons, e acredito que eles vão calar a boca de muita gente ainda pela frente. É isso. Fighting Nerds não vai ser uma derrota que vai fazer a gente deixar de ser fã, tá bom? O movimento que eles fazem no MMA é único, a forma que eles abordam a filosofia deles, a forma que eles fizeram o marketing dele, e acredito que essa primeira leva da Fight Nerds vai abrir escola para outras possíveis estrelas que vão vir pra frente. Pode ser até que não seja da Fight Nerds, mas que ela se influencie pela Fight Nerds. Você viu da Nordic Contender Series dessa semana, do episódio 4 da temporada 9, no main event o Jean, que é um garoto que não é da Fight Nerds, ele falou: "Nós somos a nova Fight Nerds". Então assim, eles fizeram um bom movimento. Foi uma noite difícil em Paris. Caraca, cara, eu vi o perfil do UFC Paris quando o Brandon perdeu a primeira luta para o francês, ou seja, o Brasil e França, né. Quando perdeu falou: "Ah, Brasil 0, França 1". Aí eu comentei: "Ah, de virada é mais gostoso", mas pô, a gente tomou um ataque de 3-0 pra França no UFC Paris, uma noite bem triste. O ano de 2025 não tá sendo um ano bem fácil para o Brasil. Tivemos 10 lutas com main event brasileiro, 11 lutas, apenas uma que teve vitória. Então, é um retrospecto bem negativo pra 2025. Próxima semana tem o Jean Silva, que é um Fighting Nerds e brasileiro. Junto com o Diego Lopes, que é um brasileiro também, mas representa 2 nacionalidades. Provavelmente se o Diego vencer, o Jean vão falar lá tacar pau na Fight Nerds e falar que quem venceu não foi um brasileiro, foi um mexicano, eu não sei. O público brasileiro é um público caótico, imediatista, que quando alguém perde já é de celebridade pra ruína, rápido. Espero que a gente consiga mudar essa mentalidade daqui pra frente. Então, esse vai ser meu compromisso, sabe? Aparecer aqui pra poder, aos poucos, colocar um pouco de empatia nessas pessoas que simplesmente falam pelos cotovelos, mas não vê as consequências das suas ações e falas, tá bom? Te vejo na próxima.